torcedor do Paysandu já acorda com aquela expectativa diferente, porque esta terça-feira marca oficialmente o início da segunda etapa da pré-temporada do Papão. Depois de alguns dias de pausa por conta das datas tradicionais de fim de ano, o elenco começa a ganhar uma nova cara, com a reapresentação de jogadores importantes e a possibilidade concreta de novidades pintarem no Curuzu. O clima é de observação, de ansiedade e também de avaliação, porque a partir de agora a preparação entra em um momento mais próximo da realidade competitiva que o clube vai enfrentar nas próximas semanas. Até aqui, o trabalho vinha sendo desenvolvido principalmente com atletas da base e alguns nomes que chegaram mais cedo, jogadores que aproveitaram esse primeiro momento para sair na frente fisicamente e também para chamar a atenção da comissão técnica. Esses dias iniciais foram importantes para entender quem está mais preparado, quem responde melhor aos estímulos e quem pode, de fato, integrar o grupo principal ao longo da temporada. Agora, com a reapresentação dos atletas remanescentes, o cenário muda completamente e a disputa por espaço tende a ficar mais intensa. Esses jogadores que voltam agora são aqueles que cumpriram integralmente o período de férias previsto em lei, atletas que fizeram parte do elenco recente e que ainda têm vínculo ou estão em processo de definição sobre permanência. Quem já deixou o clube ou resolveu pendências fora do campo não entra mais nessa conta. A partir de hoje, o Paysandu começa a reunir, de fato, o grupo que vai carregar o peso da temporada, ainda que ajustes e mudanças sigam acontecendo nos bastidores. E é justamente nesse contexto que surgem as perguntas que todo torcedor faz. Será que os reforços prometidos vão aparecer já neste início de segunda etapa? Existe a expectativa de anúncios ao longo do dia, e também a curiosidade para saber se algum desses novos jogadores já chega integrado ao grupo, participando das primeiras atividades. As informações de bastidores indicam que há negociações bem encaminhadas e nomes que estão muito próximos de vestir a camisa bicolor, o que aumenta ainda mais a atenção em cima do noticiário do clube. Entre os nomes mais comentados, surgem jogadores de ataque e de meio-campo, setores que naturalmente chamam mais atenção pela necessidade de criação e definição. O clube busca peças que se encaixem no modelo de jogo, mas também atletas que cheguem prontos para competir, sem necessidade de longos períodos de adaptação. A ideia é montar um elenco equilibrado, que consiga responder bem tanto nas competições regionais quanto nos desafios nacionais que vêm pela frente. Com a chegada desse novo grupo, também entra em pauta o futuro dos jovens da base que participaram da primeira fase da preparação. A tendência é que alguns sigam no elenco, pelo menos neste momento, principalmente porque o grupo ainda não é numeroso. A comissão técnica tem agora a chance de observar esses garotos convivendo com jogadores mais experientes, entendendo como eles se comportam em um ambiente mais competitivo e exigente. Esse tipo de avaliação costuma ser decisivo para definir quem permanece integrado e quem retorna para um processo mais gradual de formação. O início antecipado da pré-temporada foi um ponto extremamente positivo para o Paysandu. Os atletas que começaram mais cedo já carregam uma vantagem física importante, mas isso não significa que os demais ficarão para trás. O trabalho da preparação física é justamente equilibrar cargas, respeitar limites e fazer com que todos atinjam um nível semelhante quando a equipe estiver próxima da estreia oficial. O planejamento é pensado para que ninguém chegue estourado e, ao mesmo tempo, ninguém fique abaixo do ritmo necessário. O calendário exige atenção, porque o Campeonato Paraense bate a porta e não permite muitos erros. Por isso, esse período de trabalho intenso, com controle de alimentação, descanso e rotina, é tratado como prioridade absoluta. A concentração em hotel, o isolamento do elenco e o acompanhamento diário fazem parte de um processo que visa não apenas o condicionamento físico, mas também a formação de grupo, algo essencial para um clube que busca estabilidade e competitividade ao longo do ano. Outro ponto que começa a ganhar força nas conversas é a necessidade de jogos amistosos ou jogos-treino. Por mais que o treinamento seja fundamental, nada substitui a dinâmica de uma partida, mesmo que não valha pontos. É dentro de campo, enfrentando outro time, que o jogador entende o tempo da jogada, o posicionamento do companheiro e o comportamento coletivo em situações reais. O entrosamento nasce do jogo, da repetição de movimentos em situações de pressão e tomada rápida de decisão. A tendência é que esses testes aconteçam mais à frente, quando o grupo já estiver mais completo e com uma base definida.
A ideia é evitar que a estreia oficial seja o primeiro grande contato competitivo do elenco. Quanto mais rodagem antes disso, melhor para corrigir erros, ajustar posicionamento e fortalecer a confiança dos atletas. Esse cuidado pode fazer diferença lá na frente, principalmente em um início de temporada que costuma ser decisivo para o ambiente do clube. Enquanto o campo chama atenção, fora dele também existem questões importantes sendo discutidas. O cenário do futebol paraense vive debates sobre distribuição de recursos e apoio estrutural, especialmente envolvendo clubes do interior. Essas discussões fazem parte da realidade do campeonato e geram diferentes posicionamentos, mas o foco do Paysandu segue sendo o fortalecimento do próprio projeto, buscando estabilidade financeira e crescimento estrutural. Nesse sentido, a questão do centro de treinamento é vista como um avanço enorme. A possibilidade de contar com uma estrutura finalizada, moderna e bem fiscalizada representa um salto de qualidade não apenas para o elenco profissional, mas para todo o clube. Ter um espaço próprio, com controle total das atividades, permite um planejamento mais eficiente e uma identidade de trabalho mais clara. O torcedor entende que esse tipo de investimento não traz retorno imediato dentro de campo, mas constrói uma base sólida para o futuro. O projeto do centro de treinamento ainda depende de etapas burocráticas, apresentação final e liberação de recursos, mas o fato de haver acompanhamento e fiscalização já traz mais confiança. Isso reduz riscos, evita atrasos desnecessários e garante que o investimento seja aplicado da forma correta. A expectativa é que, com tudo andando conforme o planejado, o Paysandu consiga usufruir dessa estrutura o quanto antes, potencializando o desempenho esportivo ao longo da temporada. Esse cenário todo faz com que o dia de hoje seja tratado como um verdadeiro ponto de virada dentro do planejamento do Paysandu. A partir do momento em que os atletas mais experientes se reapresentam, o trabalho passa a ganhar outro peso, outra intensidade, principalmente, outro nível de cobrança. A comissão técnica deixa de observar apenas potencial e passa a exigir rendimento imediato, porque agora o relógio começa a correr de forma mais acelerada até a estreia oficial. O treinador passa a ter um panorama mais real do elenco em mãos, entendendo quais jogadores conseguem sustentar o ritmo físico, quais se adaptam melhor às ideias propostas e quais ainda precisam de mais tempo para alcançar o nível desejado. Essa leitura inicial é fundamental para definir estratégias, ajustar funções e até orientar possíveis movimentos no mercado. Muitas decisões importantes nascem justamente nessas primeiras semanas de convivência com o grupo completo. A reapresentação também marca o reencontro de atletas que já se conhecem, mas que agora precisam se reenquadrar dentro de uma nova proposta de trabalho. Mudanças táticas, ajustes de posicionamento e novas dinâmicas de treino exigem atenção máxima desde o primeiro dia. Quem demora a se adaptar acaba ficando para trás, e em um elenco que ainda será moldado, cada detalhe conta muito. Os jovens que seguem integrados vivem talvez o momento mais delicado e decisivo. Eles deixam de ser apenas promessas observadas em treinos iniciais e passam a disputar espaço diretamente com jogadores mais rodados. A postura nesses dias costuma pesar tanto quanto a qualidade técnica. A forma como o atleta se comporta, reage às cobranças e responde às dificuldades pode definir se ele segue no grupo principal ou se retorna para um processo mais gradual. Dentro de campo, o trabalho tende a evoluir rapidamente para atividades mais específicas, com foco em organização defensiva, transições e construção ofensiva. O Paysandu sabe que não pode se dar ao luxo de iniciar a temporada buscando identidade. Essa identidade precisa começar a ser construída agora, ainda na pré-temporada, para que o time chegue mais seguro quando a competição começar a valer pontos. A preparação física segue sendo tratada com muito cuidado. O equilíbrio entre carga e recuperação é essencial para evitar lesões e garantir que o elenco suporte o calendário. A comissão técnica trabalha com a ideia de pico de rendimento mais à frente, mas sem abrir mão de um nível mínimo de intensidade já nos primeiros jogos. Esse ajuste fino é o que separa uma pré-temporada bem feita de um início de ano problemático. Outro aspecto que ganha relevância é a formação de liderança dentro do elenco. Com o grupo mais completo, começam a aparecer naturalmente os jogadores que assumem responsabilidade, orientam os mais jovens e ajudam a manter o foco nos treinos. Esse tipo de liderança interna é muitas vezes tão importante quanto a estratégia definida fora de campo, porque sustenta o ambiente nos momentos de dificuldade.
A expectativa por reforços anunciados segue como pano de fundo ao longo do dia. Mesmo que nem todos cheguem de imediato, o simples fato de o clube demonstrar movimentação traz confiança ao torcedor e também ao elenco. O jogador que já está no grupo entende que haverá concorrência e que ninguém tem vaga garantida. Isso eleva o nível do treinamento e aumenta a intensidade das disputas internas. O Paysandu também observa o cenário do futebol local com atenção, mas sem perder o foco no próprio projeto. Questões externas fazem parte do contexto do campeonato, mas o clube entende que o crescimento passa, principalmente, por organização interna, planejamento e investimento em estrutura. Quanto mais sólido o ambiente, menor o impacto das turbulências que surgem ao longo do caminho. A evolução da estrutura de treinamento é vista como um divisor de águas. Trabalhar em um ambiente adequado, com controle total da rotina, permite um acompanhamento mais preciso do desempenho dos atletas. Isso facilita o trabalho da comissão técnica, melhora a recuperação física e cria uma cultura de profissionalismo que se reflete diretamente dentro de campo. O Paysandu sabe que esse tipo de avanço não aparece de um dia para o outro no placar, mas constrói um futuro mais consistente. Enquanto isso, o torcedor acompanha cada movimentação com atenção redobrada. A reapresentação, os primeiros treinos com elenco mais completo, as possíveis chegadas e as definições que começam a surgir alimentam a expectativa por uma temporada mais segura e competitiva. O sentimento é de que o clube está tentando fazer as coisas de forma organizada, respeitando etapas e evitando decisões precipitadas. A pré-temporada segue como o momento mais importante do início do ano. É nela que se definem conceitos, se formam parcerias dentro de campo e se constrói a base emocional do grupo. Um elenco que se conhece, confia um no outro e entende o que precisa fazer tende a sofrer menos quando as dificuldades aparecem. Por isso, cada dia de trabalho agora tem um peso enorme no que será visto mais adiante. Com a rotina intensificada, os próximos dias prometem respostas importantes. Quem vai se firmar, quem vai ganhar espaço, quem ainda precisa evoluir e quais ajustes serão feitos começam a ficar mais claros. O Paysandu entra em uma fase decisiva da preparação, sabendo que o trabalho feito agora vai ecoar ao longo de toda a temporada, influenciando diretamente desempenho, resultados e ambiente dentro do clube. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol paraense, um nome começa a ganhar força e atiçar a curiosidade do torcedor bicolor. O Paysandu estaria atento à situação de Luan Garcia Teixeira, conhecido apenas como Luan, atleta brasileiro que atualmente defende o Toluca, do México. A movimentação ainda é tratada como especulação, mas fontes próximas ao clube indicam que conversas iniciais podem estar acontecendo de forma reservada, dentro da política de discrição adotada pela diretoria. Luan é um jogador versátil, com histórico de atuação tanto como zagueiro quanto como volante, característica que agrada à comissão técnica do Papão, sempre em busca de atletas capazes de oferecer alternativas táticas ao longo da competição. A possível chegada do defensor atenderia a uma necessidade antiga do elenco, que procura maior solidez defensiva e mais opções de saída de bola qualificada desde o setor recuado. A experiência internacional do jogador também pesa a favor. Atuando no futebol mexicano, Luan acumulou bagagem em um ambiente competitivo, marcado por intensidade física e jogos de alto nível técnico. Internamente, avalia-se que esse perfil poderia agregar liderança e maturidade a um grupo que mescla juventude e atletas rodados, algo visto como fundamental para enfrentar a pressão típica da Curuzu. Apesar do otimismo cauteloso, o cenário ainda inspira prudência. Questões contratuais, valores envolvidos e a disposição do Toluca em liberar o atleta são pontos considerados sensíveis. O Paysandu, por sua vez, sabe que precisa agir com equilíbrio financeiro, evitando passos maiores que o orçamento permite, mesmo diante da empolgação da torcida nas redes sociais. Se confirmada, a chegada de Luan representaria um movimento ambicioso e sinalizaria que o clube pretende elevar o nível do elenco. Por enquanto, tudo segue no campo das possibilidades, alimentando expectativas e debates entre os torcedores, que aguardam atentos qualquer sinal mais concreto vindo dos corredores do clube.
Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.